O nosso assunto hoje será a interpretação da Sagrada Escritura. É algo crucial para a nossa fé. Não basta ter o texto, é preciso abri-lo. E não basta ter e abrir, é preciso ler. E não é suficiente ter, abrir e ler, mas compreender. Mas o principal de tudo isso não é apenas ter, abrir, ler e entender, mas praticar. Afinal de contas, a palavra de Deus, como diz o Salmo, é luz para os nossos passos. A interpretação da Bíblia é um assunto tão importante, tão urgente, tão imprescindível, tão essencial para nós católicos, que é uma questão até de sobrevivência e de identidade. Sobrevivência. Porque se nós não tivermos critérios claros de interpretação da palavra de Deus, a nossa fé simplesmente corre o risco de deixar de existir. Porque a fé vem ao nosso coração pelo ouvido. A fé, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Palavra oral, já vimos isso no nosso último encontro, palavra transmitida, mas também a palavra escrita. E vimos a íntima relação que existe entre tradição oral, pregação, e tradição escrita, a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Também é uma questão importante, por quê? Porque o mundo cristão está radicalmente, escandalosamente dividido, precisamente por causa da interpretação da Bíblia. Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, quando se afastou da Igreja Católica, ele propugnou, ele defendeu alguns princípios que hoje são observados ainda pelos seguidores, pelos, digamos assim, descendentes, pelos continuadores do pensamento de Martinho Lutero. O protestantismo hoje, como um todo, tem alguns pontos em comum. Primeiro, só Jesus Cristo. Segundo, só a graça. Terceiro, só a Escritura. Para os protestantes, apenas a Escritura, ou seja, a palavra de Deus escrita, é norma de fé. O valor que a Igreja Católica dá, aliás, que a Escritura dá à tradição, não é um valor para o mundo protestante. Pelo menos não tem a mesma importância. E nós vimos no encontro passado, dentro da palavra de Deus, que palavra escrita e palavra oral, elas se identificam quanto à importância. A primeira realidade que existiu não foi a escrita, mas a pregação. Somente para recordar, vos convido a abrir o início do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, página 1345. Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos empreenderam com pouco uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado
tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. O texto não deixa dúvidas. Primeiro, alguém transmitiu de viva voz. Depois, São Lucas, como outros evangelistas e outros autores sagrados do Novo Testamento, decidiu São Lucas colocar aqueles ensinamentos, aquilo que fora transmitido, por escrito. Pois bem, o problema da interpretação da Bíblia, vamos chamá-lo de problema, porque se a interpretação da Bíblia fosse solução, os cristãos não estariam divididos. E hoje nós sabemos que a divisão dos cristãos tem como uma das causas a interpretação da Escritura. Volto a dizer, para o protestantismo, só a Escritura. Para Lutero, cada um tem, pelo batismo, cada batizado, tem o Espírito Santo, por isso não precisa de nenhum critério para interpretar a Bíblia. Ele, o Espírito Santo e a Bíblia. Já a Igreja Católica diz não. Precisamente porque a palavra de Deus, na sua primeira manifestação, foi oral e só depois escrita, é preciso considerar também a transmissão oral. É preciso considerar também a tradição da igreja, não apenas escrita, mas também oral. Ora, é preciso então encontrar um critério que garanta que a interpretação da Bíblia é correta e não equivocada, e não pessoal, e não de uma determinada pessoa, e não fruto da imaginação de uma pessoa. Existe um texto do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 2, que eu quisera ler para vocês. O profeta Daniel diz, cito para vocês o texto, está na página 1202. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do reinado de eu, Daniel, lendo as Escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passar-se, segundo a palavra do Senhor, ao profeta Jeremias, sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. Repare, já no Antigo Testamento, o autor do livro do profeta Daniel, lendo o profeta Jeremias, não tem certeza da interpretação que ele dá. Reparem o verbo em que tempo está. Seria. Ele não disse é. Seria. Ele teve a impressão. Ele não tinha segurança. Então o problema da interpretação da Bíblia é tão antigo quanto a própria Bíblia. Mas não é uma questão do Novo Testamento. Já é uma dificuldade do Antigo Testamento. Mas há outro texto que eu quisera agora refletir com vocês. Esse é do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 30 a 35, página 1423. Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículos de 30 a 35. É o episódio do ministro da rainha da Etiópia. Ele era um eunuco, hoje diríamos um homem celibatário, alguém que voluntariamente decidiu não se casar. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e voltava para a sua terra no caminho que leva a Gaza, hoje a faixa de Gaza. E, movido pelo Espírito Santo, o diácono Filipe se aproximou da carruagem, onde se encontrava o eunuco. Diz o texto: Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matador, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Perceberam a dificuldade? Alguém lendo a Bíblia sem entendê-la. Eu penso que esse texto é muito importante para uma pessoa que pensa como protestantismo. Basta a Bíblia e eu não preciso de ninguém mais. É perigoso isso. Segundo a Bíblia, isso é inadmissível. A Bíblia não tem um manual de autointerpretação, se bem que muitas passagens da Bíblia se explicam com outras, ou pelo menos ajudam-nos outras passagens da Escritura a compreender uma determinada passagem da Escritura. Mas isso nem sempre é possível. Nem sempre aquela expressão, aquele texto, aquela afirmação daquele versículo se encontra, tem um paralelo no mesmo livro, ou no mesmo autor em outro livro, ou no mesmo Testamento, Antigo ou Novo, ou em alguma parte da Bíblia. Depois nós trataremos de critérios científicos para a interpretação da palavra de Deus. Mas estamos tratando agora de um critério autoritativo. Quem é a autoridade dentro da comunidade cristã que recebeu do próprio Jesus Cristo a tarefa de interpretar categoricamente, infalivelmente, sem possibilidade de erro, a mesma palavra de Deus? Portanto, gravem essa afirmação de Filipe. Você está entendendo o que está lendo? Como eu posso, se não há quem me explique? Esse texto, amados católicos, deve ser memorizado por todos nós. Nunca um cristão, diante de um episódio desse, pode dizer: basta a Bíblia na minha mão. É suficiente que você tenha a Bíblia e pronto. Nada disso. Como eu posso, se não há quem me explique? Detalhe: Filipe foi enviado pelo Espírito Santo. Começa o versículo 26 do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos assim: um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse:
levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Deus, por meio do anjo, ordena a Filipe que faça esta obra: interpretar a Bíblia para o eunuco, que lia, mas não entendia, e depois anunciar Jesus. E depois, no texto que não lemos, porque não nos interessa diretamente, depois que o eunuco descobriu Jesus, aceitou Jesus pelo anúncio de Filipe, mandou parar a carruagem, havia água ali próximo. O que é que você está esperando? Estou pronto para ser batizado. E foi batizado por Filipe. Filipe anunciou Jesus e batizou aquele homem, e ele se tornou um cristão. Esse texto é paradigmático. Portanto, no diálogo com qualquer pessoa, de qualquer religião, fique isso bem claro para os católicos. A Bíblia é palavra de Deus, mas não só ela, porque existe também a palavra de Deus escrita e oral. Primeiro, a palavra foi pregada e depois escrita. A mesma autoridade que pregou foi a mesma autoridade que escreveu. Logo, a interpretação daquilo que está escrito deve levar em conta a autoridade que a escreveu, mas que primeiro a pregou. Nós não podemos dizer a Bíblia pode ser interpretada sem a interpretação dos apóstolos, porque foram eles que pregaram e foram eles que escreveram. Então aqui nós já entramos num assunto muito bonito, o assunto da inspiração bíblica. Nós católicos afirmamos, e isso é dogma de fé, que toda a palavra de Deus escrita é inspirada por Deus. Expliquemos o que é inspiração. Inspiração é um dom que Deus concede a determinadas pessoas. Inspiração bíblica é uma realidade que já acabou. Por que já acabou? Porque o cânon bíblico, a relação dos livros inspirados, ela já foi definida pela igreja. Ninguém pode colocar mais nenhum livro, nenhum capítulo e nenhum versículo à santa palavra de Deus escrita. Nem ninguém pode tirar. Recordamos isso no último encontro, quando uma jovem aqui leu o texto, o finalzinho do Apocalipse de São João. Não é? Quem colocar algo nestas profecias, nas profecias deste livro, enfim, as pragas, não é? Da mesma forma, quem tirar, nem colocar, nem tirar. Pois bem, a inspiração é um dom de Deus, digamos, é uma iluminação do Espírito Santo, um presente que Deus concede, uma capacidade, uma força, uma especial ajuda do Espírito Santo para determinadas pessoas escreverem apenas aquilo que Deus quis e nada mais do que isso, como expressão de sua vontade para nós e para a nossa salvação. Deus quis que nós tivéssemos, que nós compulsássemos, que nós guardássemos, que nós protegêssemos, que nós meditássemos, que nós lêssemos, que nós compreendêssemos, que nós praticássemos e que nós anunciássemos aquilo que ele considerou essencial para ser contido num texto material, no tempo dele não se falava de livro no sentido atual, moderno, mas nos pergaminhos, que a própria palavra de Deus também chama de livros Sagrados. Pois bem, a inspiração, pela inspiração,
o Espírito Santo assiste e concede àquela pessoa a capacidade de colocar à disposição de Deus sua cultura, sua maneira de ver o mundo, de interpretar as coisas, a sua concepção de Deus, a sua formação familiar, científica, podemos dizer assim, porque alguns tiveram uma formação elucubrada no sentido atual. Pensemos em São Lucas, que foi um médico. Pensemos em São Paulo, que teve uma formação muito esmerada. Foi um rabino, profundo conhecedor da palavra de Deus, entenda-se, do Antigo Testamento. Mas outros nem sabemos. Veremos no decorrer do nosso encontro que não sabemos exatamente quem escreveu determinados livros. Temos algumas indicações, outros nós sabemos com clareza, com certeza, quem foram. Sabemos, podemos afirmar, a igreja afirma que determinados livros são, sem dúvida alguma, determinados autores, mas outros livros não. Isso para nós é irrelevante. O importante é crer, é saber que tal livro, quando foi escrito, não importa quando, não importa onde, não importa quanto tempo demorou para que o livro fosse redigido, e não importa quantas pessoas escreveram aquele que nós chamamos hoje de livro. Veremos mais na frente que o livro do profeta Isaías, por exemplo, tem pelo menos 3 autorias. O chamado primeiro Isaías, os capítulos 1 ao 39, parece, tudo leva a crer, que é de autoria de uma pessoa ou de uma escola de pessoas. O primeiro Isaías, primeiro livro do profeta Isaías. Dos capítulos 40 a 55, os exegetas chamam essa parte do livro de Isaías de segundo Isaías, ou Deutero Isaías. E do capítulo 56 até o final, o terceiro livro do profeta Isaías. Não importa se um determinado livro foi escrito em 3 épocas diferentes, por 3 ou mais pessoas diferentes. Para nós, o importante é crer. Essa é a fé católica. Que esses livros são inspirados. A inspiração bíblica, ela se encontra na própria Bíblia. E eu quisera refletir isso com vocês agora. Abram a segunda carta de São Pedro, na Bíblia Ave Maria, a página 1547. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos de 19 a 21. Esse texto é de extrema importância para o assunto inspiração. Diz o texto: assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Aqui tem coisas formidáveis. A primeira, para quem hoje pensa, como Lutero,
para quem defende a tese de Lutero, de que é suficiente a Bíblia na sua mão, para que você, que tem o Espírito Santo, possa entendê-la e interpretá-la de forma infalível. O texto é fantástico. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Reparem que aqui no versículo 20, a gente já pode até tirar uma conclusão jocosa, brincalhona. Se você defende que cada pessoa pode interpretar categoricamente a Bíblia, você está transformando cada pessoa num papa. Cada uma pode ser fundadora de uma igreja. Se você se arvora a este direito, você acaba se tornando o intérprete autorizadíssimo da Escritura. O que é uma coisa perigosa. Sem citar nomes, mas nós sabemos que muitas seitas que não param de nascer, que não param de se multiplicar, a origem desta multiplicação, uma das origens, uma das causas, é precisamente esta. Eu interpreto a Bíblia do meu jeito. É o indivíduo que se torna o critério. Interpretação pessoal. Já ouviram essa frase? Ah, eu acho que a Bíblia diz isso. Ou então, eu tenho certeza, mas a certeza minha, que a Bíblia diz isso. É perigoso? A própria Bíblia, nesse texto, não nos autoriza a pensar assim. E segundo, a inspiração está aqui comprovada. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. É lógico que aqui o apóstolo Pedro está se referindo aos profetas. Por isso eu citei no início do versículo 19. Já no tempo de São Pedro, portanto, na época de Jesus, havia essa consciência de que as profecias eram inspiradas. Voltando ao conceito de inspiração. A inspiração é uma capacidade, é um dom, é uma assistência especial do Espírito Santo a determinadas pessoas, no momento em que elas escreveram aquilo que Deus ditou, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus desejou que elas escrevessem, para que, para a posteridade, aquilo fosse de fato considerado palavra de Deus. O mesmo Deus que inspira, concede a quem escreve o dom da inerrância. Ou seja, quem está escrevendo não pode errar. Porque o que ele está escrevendo não é fruto da imaginação dele. Deus o está inspirando. Ele está escrevendo. É instrumento de Deus. Mas na hora em que está escrevendo, não obstante o pecado que ele venha a cometer, ou que ele tenha cometido, não obstante a sua limitação, a sua fragilidade, as suas doenças, as suas dores de cabeça, as suas contingências, as suas perturbações, enfim, mas no momento em que ele está escrevendo, é Deus mesmo quem está se utilizando dele, dando-lhe a assistência do Espírito Santo. Inspirado significa assistido pelo poder de Deus para realizar uma coisa, para cumprir uma tarefa, qual seja colocar por escrito a palavra de Deus. Por isso, é correto dizer, o apóstolo Paulo disse na 1 aos Coríntios isso. São Pedro, na sua primeira carta, disse isso. São Lucas escreveu isso.
É correto? Claro que é correto. Porque ele é o autor material. Todavia, rigorosamente falando, Deus disse no Evangelho segundo Lucas. Deus falou na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira aos Coríntios. Deus me afirma, Deus me diz, quando eu abro a Bíblia, no Apocalipse de São João. Muito bem, então, é correto dizer, São Paulo escreveu, portanto, é palavra de São Paulo, materialmente falando, foi ele quem escreveu, ainda que em alguns livros ele escreveu assistido por alguém. Mas a nossa fé professa, com a segunda carta de São Pedro, homens inspirados por Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, as duas coisas estão sempre corretas. Eu repito, eu insisto. Palavra de Deus escrita. A igreja é muito sábia e diz, não, Evangelho de São Mateus. Se bem que, se nós contextualizarmos nesse raciocínio, não é errado. Porque é uma obra literária de São Mateus. São Lucas se coloca como autor dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo Lucas. Então é uma obra dele. Mas atenção, é dele, mas quando ele escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então é palavra de Deus, segundo a escrita de São Lucas, de São Mateus, de São Marcos, de São João, e assim por diante. Está claro? Muito bem. Outra coisa muito importante que nós vamos... Então, eu penso que já ficou clara a questão da inspiração. A inspiração, ela não está ligada ao tempo. Veremos no decorrer do tempo que, entre os primeiros escritos do que hoje nós entendemos por Antigo Testamento e os últimos escritos do Novo Testamento, nós temos mais de 1000 anos. Autores diferentes, de lugares diferentes. Nós veremos que alguns livros da Bíblia não foram escritos no que hoje nós entendemos por Estado de Israel. Portanto, a Terra Santa. Não importa. Não interessa para nós, não é essencial saber isto. A questão da inspiração, ela é um ponto pacífico, já no Novo Testamento. E aquilo que a igreja considerava já no Novo Testamento, profetas, uma expressão ampla, um indício de que no tempo de Jesus já se tinha mais ou menos a consciência do número dos livros inspirados, que eram considerados pacificamente pelos judeus e pela comunidade cristã que nasceu no judaísmo. Como já dissemos no encontro passado, a definição dos livros inspirados, ela foi amadurecendo sem muita dificuldade no decorrer dos anos e dos séculos. Havia um consenso, sobretudo radicado no pensamento, na doutrina, na vigilância dos apóstolos e dos seus colaboradores, no tocante aos livros que a comunidade cristã considerava como inspirados. Se bem que não há uma clareza quanto ao número e quais eram, de fato, os livros inspirados, mas já temos essa noção. Já temos essa afirmação embrionária, o conceito de inspiração. É lógico que a aplicação do conceito de inspiração para os livros do Antigo Testamento, ela é posterior a Jesus e aos apóstolos. Ou seja, vai ser definido o número dos livros do Antigo Testamento, dos livros anteriores a nosso Senhor Jesus Cristo, isso somente depois da morte dos apóstolos.
ainda no século I, não havia unanimidade na comunidade cristã quanto ao número e quanto aos livros de fato que deveriam ser considerados inspirados. Mas isso também para nós é irrelevante. Porque a própria igreja, que é uma realidade divina, mas também humana, amadurece com o tempo a convicção de que a inspiração se aplica, deveria se aplicar, ou já era aplicada, como um consenso, como fruto do pensamento apostólico, sempre essa referência. E os apóstolos, por sua vez, sempre em referência à pregação de Jesus. Os apóstolos não são o critério único. Jesus, sem dúvida alguma, é o principal critério. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Reparem que critério, primeiro, é o que deve ser considerado na questão da interpretação e na questão da inspiração. O próprio Jesus considerava inspirados os livros do Antigo Testamento, porque ele fazia referência a esses livros. Ouvistes o que foi dito aos profetas. Vamos dar uma olhadinha nessa afirmação que aparece não poucas vezes no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 5. Vejamos o versículo 21, a página 1289. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Pulem agora para o versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Pule agora para o versículo 33. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. De novo, Jesus cita, eu, porém, vos digo, no versículo 38, eu, porém, vos digo. No versículo 43, eu, porém, vos digo. E assim por diante. Temos, então, no conceito de inspiração e de interpretação da Bíblia, uma categoria inalienável: Jesus. O Antigo Testamento diz isto: eu, porém, vos digo. Pergunta: Jesus tem a autoridade para dizer eu, porém? Tinha, porque para nós Jesus é Deus. E Deus tem a autoridade de interpretar o Antigo Testamento. É, na verdade, a única autoridade, rigorosamente falando. O poder que Ele concedeu aos apóstolos, o poder que Ele concedeu à igreja, é um poder derivado. Mas Deus, e somente Deus, é quem pode interpretar a palavra de Deus. Para nós cristãos, Jesus é Deus. Portanto, esse capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus é imprescindível. E esse assunto é tão maravilhoso
E esse critério é tão bombástico que para nós causa uma serenidade muito grande discutir ou então explicar, vamos usar essa palavra que é melhor, para uma pessoa que faz ou não faz uma determinada coisa, porque ela foi proibida no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento é palavra de Deus. E Deus não pode voltar atrás quando Ele fala. Mas isso não significa dizer que não voltar atrás significa não evoluir a compreensão. Peguemos a questão da transfusão de sangue, ou da proibição do Antigo Testamento de comer carne de porco ou não, de comer carne de determinados animais, de não comer sangue, ou de fazer transfusão de sangue e assim por diante. Há determinadas denominações religiosas que levam o Antigo Testamento ao pé da letra. Não pode em absoluto. E esquecem que a palavra de Deus, sem se contradizer, ela evolui. Evolução não significa dizer contradição. A palavra de Deus não é estática, no sentido de que a sua interpretação não admita de forma alguma uma evolução. O próprio Deus, que disse uma palavra, permitiu que essa palavra evoluísse sem se contradizer. Leiam, por favor, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Essa frase que nós vamos ler agora, a página 1288, ela é de fundamental importância nesse sentido. Diz o texto: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Abolição não, aperfeiçoamento sim. É nesse sentido, por exemplo, que nós devemos, não podemos, mas devemos harmonizar duas frases aparentemente contraditórias, uma do Antigo Testamento e outra do Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho. Assusta ou não assusta? Novo Testamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e maltratam. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 45. Houve contradição entre a frase de Jesus e o dente por dente, olho por olho? Não. Eu não vim abolir a lei. Vim levá-la à perfeição. O Antigo Testamento continha uma imperfeição. Qual é a perfeição da lei? Jesus. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, há uma frase que eu quisera citar neste contexto. Romanos capítulo 13, versículo 10, página 1462. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Isso é revolucionário. Primeiro que nós sabemos, caridade ou amor é uma outra tradução. 1 João, capítulo 4, versículo 8, quem é que é amor? Deus é amor. Quem é o amor que se faz carne? Jesus. A plenitude da lei, o pleno cumprimento da lei é Jesus.
Isso quer dizer que qualquer mandamento, qualquer norma que destoie, que entre em conflito, que não se adeque, que não encontre o seu ponto de convergência, o seu critério de interpretação, a sua finalidade última em Jesus, entenda-se, na sua pessoa, na sua doutrina, no seu ministério, nas suas obras. Não é a lei que está errada, é uma imperfeição interpretativa. Portanto, o Novo Testamento se torna critério de interpretação do Antigo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. A partir de Jesus, só se pode compreender o Antigo Testamento com Jesus. O Antigo Testamento, na verdade, prepara a chegada de Jesus. Anuncia a pessoa de Jesus. Profetiza, projeta, predispõe a humanidade para Jesus. Está carregado, está grávido de Jesus. Tudo aquilo do Antigo Testamento que não conduzir a Jesus, não é o que está no Antigo Testamento que está errado, é a interpretação que se dá. O Novo Testamento lança um olhar retrospectivo, mas também prospectivo. É a partir do Novo Testamento que se deve compreender o Antigo e não o contrário. Lembrem-se do que acabamos de escutar. Eu, porém, vos digo. O critério, sem dúvida alguma, do primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, tudo é palavra de Deus. Portanto, tão inspirada como o Novo Testamento. Nem se pode dizer a parte mais importante da Bíblia é esta, em detrimento das outras, como se as outras fossem menos palavra de Deus. Nada disso. Mas existe sim um critério, uma referência, o ápice, a plenitude da revelação encontra-se no Novo Testamento, e precisamente na pessoa de Jesus. É a partir de Jesus que se deve ler, que se deve compreender, que se deve interpretar toda a Escritura, inclusive os livros dos demais apóstolos e discípulos, autores dos outros livros do Novo Testamento. Os próprios evangelhos devem ser interpretados sempre à luz de Cristo, da palavra de Cristo, do testemunho de Cristo, do ministério de Cristo. Mas não ficamos apenas aqui, porque não se pode compreender Cristo sem os poderes que Ele conferiu à sua igreja, inclusive os poderes de interpretar. Reparem que não foi Jesus Cristo em pessoa que foi explicar as Escrituras ao eunuco, mas alguém da igreja. Filipe. Homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Escutamos na 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ainda há pouco. Homens inspirados por Deus. Jesus, sem dúvida alguma. Mas Jesus nos evangelhos não se concebe sem os apóstolos, sem a sua igreja. Agora, é preciso fazer essa passagem de Jesus para os apóstolos. Há um texto da Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, que no seu capítulo 3, precisamente sobre a inspiração divina da Sagrada Escritura e a sua interpretação, ele merece ser lido agora. Diz o texto no seu número 11: as coisas reveladas por Deus
contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Vimos isso até agora. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo. Tem Deus por autor, e como tais, foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele, neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Na verdade, o texto está ilustrando tudo aquilo que nós falamos até agora. E continua. E assim como tudo quanto afirmam os autores inspirados, ou agiógrafos, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, aí vem a citação da 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. É um texto muito bonito, muito bonito. Temos ainda 10 minutos, e eu quisera dedicar esses 10 minutos aos critérios, digamos assim, vamos chamá-los de científicos, critérios prudenciais, critérios de respeito a determinadas categorias, critérios que são imprescindíveis também. O critério principal para a interpretação da Bíblia é a autoridade de Deus, que foi conferida a quem pregou a palavra de Deus e a quem escreveu a palavra de Deus, os apóstolos e os discípulos. Esses apóstolos confiaram, transmitiram, entregaram, por graça de Deus, mediante a imposição das mãos e a oração, esse poder aos seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos se chamam bispos. Atenção, essa passagem é muito importante. Os apóstolos, o grupo dos 12, tendo Pedro por cabeça. O sucessor do apóstolo Pedro, porque Pedro morreu em Roma, é o detentor individualmente daquelas prerrogativas, daqueles poderes que nosso Senhor Jesus Cristo confiou individualmente a São Pedro. O pastoreio do rebanho, apacenta as minhas ovelhas. O caráter de pedra, de base, de alicerce sobre o qual a sua igreja seria edificada, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois nós veremos os poderes que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu individualmente a São Pedro. Poderes que passaram para o seu sucessor no ofício, por ocasião de sua morte, o bispo de Roma, e no decorrer dos séculos até os dias de hoje. Portanto, hoje nós temos um bispo de Roma, que é ele sozinho, sucessor do apóstolo Pedro. E somente ele hoje tem aqueles poderes que Deus Todo-Poderoso, em Cristo, conferiu individualmente a São Pedro.
já que os poderes que Jesus conferiu a São Pedro não podiam morrer com ele, tinham que perdurar. E os poderes que o Senhor Jesus conferiu aos apóstolos perduram hoje nos seus sucessores, os bispos. Portanto, bispos, sucessores dos apóstolos. O bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro. Colégio apostólico, Pedro e os demais, Pedro e os 11. Não existe mais o colégio apostólico, mas existem os sucessores dos apóstolos, os bispos, e o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma. Pois bem, se no Novo Testamento o critério interpretativo, veremos isso depois, eram os apóstolos, o critério interpretativo hoje são os bispos, o colégio episcopal tendo o sucessor de Pedro, o Papa, como cabeça. É lógico que o protestantismo não concorda com isso. Por isso se chamam protestantes. Por isso que se fala de protestantismo, tem que protestar mesmo. Mas essa é a doutrina católica. E essa é a beleza da nossa igreja. Não é autorizado a um católico interpretar a Bíblia fora desse parâmetro. Palavra de Deus escrita, critério imutável. E palavra de Deus transmitida, que precedeu a palavra escrita e que perdura até hoje, transmitida de geração em geração, sempre no respeito absoluto, na mais firme e cristalina fidelidade à palavra escrita. Esse colégio episcopal, tendo Pedro, o sucessor de Pedro, como o seu cabeça do colégio episcopal é o Santo Padre. Postula então essa tríplice realidade e chegamos às fontes da nossa fé católica. Escritura, palavra de Deus escrita, tradição e magistério. O magistério da igreja, o Papa e o colégio dos bispos. O colégio dos bispos em comunhão e com o Papa e sob o Santo Padre. Magistério, o ensinamento dos bispos, o ensinamento do colégio episcopal, o ensinamento do Papa, cabeça do colégio episcopal, o colégio episcopal, detentor da suprema autoridade da igreja, com o Santo Padre, magistério da igreja. Tradição, não apenas a tradição do tempo dos apóstolos, mas a tradição que ao longo dos séculos ela foi amadurecendo. A compreensão do texto bíblico, ela amadurece sem se contradizer com a mesma Bíblia. E esse é um outro problema dentro do protestantismo. Não admitir que a interpretação da Bíblia possa sofrer um amadurecimento, um aprofundamento. Talvez por certas concepções, o literalismo da Bíblia, a letra pela letra, o fundamentalismo, isto é, uma leitura puramente literal, acomodatícia e tantas outras formas de leitura e de interpretação, as mais absurdas possíveis. Isso acaba criando não poucos problemas na relação entre a pessoa, o fiel e o texto sagrado. Lembrem-se, entre nós e a Bíblia, nós temos um tempo enorme. Nós temos também uma evolução muito grande, que não significa contradição, que não significa traição, mas significa aprofundamento da compreensão do mistério. É Bíblia, mas é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, ela é misteriosa. E por mais clara que ela se torne, sempre ela permanece um mistério, porque Deus, como o autor da Bíblia, Deus como o autor dessa palavra, ele não pode ser esgotado. Ninguém pode dizer, eu já entendi tudo dessa palavra da Bíblia, desse versículo da Bíblia, desse capítulo da Bíblia.
Portanto, faltam 2 minutos à guisa de conclusão. Eu somente queria recordar a todos vocês. Inspiração bíblica, eu espero que tenha ficado bem claro. Interpretação da Bíblia, não se pode falar de interpretação da Bíblia sem Jesus, sem os apóstolos, sem o sucessor dos apóstolos. A interpretação da Escritura, mesmo que considerem os gêneros literários, aquilo que pensavam, aquilo que quiseram dizer os autores, o sentido daquela frase, a filologia, a etimologia, o contexto, tudo isso é importante, a análise crítica, enfim, a compreensão profunda daquela linguagem, e a Bíblia tem muitas linguagens, muitos gêneros literários, o gênero histórico, o gênero poético, o gênero sapiencial, o gênero apocalíptico. Nós temos também, são muitos os gêneros literários, as maneiras de os autores sagrados se expressarem, mas sempre com um critério último, a interpretação da Igreja Católica. Porque nos bispos, sucessores dos apóstolos, e no Papa, sucessor do apóstolo Pedro, residem aqueles poderes de pastoreio, mas também de vigilância, de critério, para a palavra de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Sem esse critério, não se pode, sem risco gravíssimo de se desfigurar na compreensão, na prática da fé, a interpretação da palavra de Deus. Não se pode prescindir, não se pode deixar de lado esse critério, que para nós é essencial, é imprescindível, é um ponto fulcral, crucial na interpretação da Bíblia. A Bíblia com a Igreja. A Bíblia como lida, como interpretada pela Igreja, particularmente pelo ensinamento daqueles que, sucessores dos apóstolos e do apóstolo Pedro, o Papa e o colégio episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Essa é a feliz expressão da Dei Verbum número 8.